Olá, eu sou Helena Oliveira e estou como coordenadora de comunicação aqui da Observe 2020. Você está acompanhando a primeira conferência brasileira sobre pesquisa de experiência. A seguir, a gente exibe a palestra da PhD Amires Fernandes. Ela fez doutorado em comunicação social e parte dessa pesquisa foi feita lá no Centro de Pesquisas de Games do ITU. A paulistana é sócia-diretora da Usability Expert Consultores e ela vai falar pra gente como criar uma cultura de pesquisa nas empresas. Para muitas empresas, o termo UX ou UX é um mistério, e muitos gestores não entendem por quais razões a pesquisa com o usuário é tão necessária. Nesta palestra, a Amires vai explicar as razões disso acontecer e como podemos mudar a cabeça dessas pessoas. Recadinho, hein? Após a palestra, a gente vai ter uma sessão de perguntas ao vivo com a Amires e um debate entre os participantes. Com vocês, Amires Fernandes. Olá, meu nome é Amires, eu sou consultora e professora. Sou consultora em Design Thinking e todas as áreas relacionadas a UX desde 1999 aqui no Brasil, mas antes disso eu já tive a oportunidade de ser consultora e professora nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado em comércio eletrônico. Eu tenho doutorado em jogabilidade de games em celulares, feitos aqui no Brasil e com bolsa de estudos na Dinamarca, então foi um doutorado sanduíche. Sou uma pessoa que trabalha há muito tempo prestando serviço para empresas internacionais na área de UX Research, na área de desenvolvimento de protótipos. Então eu conheço bem a sua dificuldade de trazer essa cultura para dentro de empresas que são jovens, que ainda não estão maduras, para poder entender o valor de UX Research. Se você está assistindo este vídeo, é porque certamente você se sente incomodado ou incomodada com a maneira como a sua empresa lida, né, com o UX Research. O quanto ela deixa de dar atenção às vezes que você diz o quanto seria importante se eles investissem em UX Research. Ou talvez seja porque você nota que nas reuniões onde você participa e apresenta resultados de UX Research, as pessoas não dão tanta importância quanto você gostaria à apresentação e àquilo que vem sendo dito. Então, vamos pensar numa estratégia de criar essa cultura de UX Research dentro da sua empresa. Acho que o primeiro ponto é entender o ponto de vista da área de negócio. Nós sabemos perfeitamente que nós vamos para o campo e nós olhamos os diversos itens, né? Olhamos objetos, fazemos uma análise antropológica da cultura e da cultura de consumo que está ali, dos objetos que a gente vê e tudo mais, e a gente fica até emocionado em descobrir o humano do outro lado, com as suas características únicas. A gente transforma tudo isso dentro do nosso trabalho em mood boards que traduzem essa cultura, traduzem essa vontade de consumir produtos de uma determinada maneira, e a gente cria maravilhosos protótipos em alta definição que deixam a gente muito feliz com a nossa capacidade de produzir. No entanto, quando a gente vai para a apresentação, o que acontece é isso. Em alguns minutos, você apresentando os resultados do trabalho, principalmente de UX Research, as pessoas estão desinteressadas. E você se pergunta, onde foi que eu errei? E eu vou dizer que, certamente, errou em alguns pontos importantes que a gente vai discutir aqui. Primeiro, acho que a gente sempre vem com um discurso que está distante da realidade das pessoas de negócios sentadas na nossa frente. Elas estão preocupadas com lucro, com entregar números, que são números para os quais elas estão sendo pressionadas. Então, enquanto a gente entende que a pressão de resultados pode ser traduzida em atender melhor o cliente, essas pessoas estão sendo pressionadas pelo mesmo motivo, que é conseguir maiores vendas, maiores resultados, mas eles têm que entregar, no fim das contas, um número crescente de faturamento, de lucratividade. Portanto, você vai chegar à conclusão de que eles são pessoas horríveis, que eles só pensam em dinheiro. Oh, que horror! Eles só pensam em dinheiro. Mas não tem nada disso.
Na verdade, se for um empresário, ou mesmo se for um CEO, essa pessoa está pensando em pagar salário, em pagar fornecedor, em atender o que os malucos dos acionistas querem a cada momento e, principalmente, atender investidores que estão exigindo resultados crescentes e nem sempre factíveis, né? E que, às vezes, determinam a existência ou a sobrevivência dessa empresa ao longo do tempo. Então, que eu diria o seguinte: tenha maior empatia pelo seu gestor, compreenda que os pontos de vista são diferentes e não menos importantes porque são diferentes, e também não tem nada de errado no ponto de vista do seu gestor, porque as preocupações dele são tão legítimas quanto as suas. Eu diria o seguinte: se você for uma pessoa que entende de negócios, você vai ter o direito, aos poucos, de influenciar tomadas de decisão que são muito importantes para a empresa e para você, como profissional de UX. Então, prepare-se para falar em números, para fazer o trabalho de uma outra forma, como eu vou sugerir logo mais. Então, vamos falar dos desafios, porque os desafios são importantes. Ó Senhor, de que desafios estamos falando? Estamos falando de alguns que são, eu diria, intransponíveis naturalmente. Primeiro, eu acredito que boa parte das pessoas hoje esteja em empresas que naturalmente não têm maturidade suficiente e que não dão muita atenção para UX Research. E isso eu sei que frustra muito. Existem empresas onde o pessoal está interessado no assunto e começando a contratar UX Research, mas, na verdade, durante as reuniões, eles não conseguem entender muito bem o que é que está acontecendo. Vocês têm algumas empresas onde já se investiu nisso, tem, enfim, reuniões para ouvir, entender todos os resultados dessa pesquisa. Obviamente, você vai para um grupo de empresas que talvez esteja praticando constantemente e que os executivos estão ativamente envolvidos em promover e ouvir os resultados. Você pode ter empresas onde tenha um grande comprometimento com o UX, não só com o UX Research, mas um grande comprometimento com o UX. Então, essa é uma prática constante, tem equipe, tem um respeito muito grande por essa área, e você vai ter um grupo de empresas muito pequeno, claro, que gosta disso de tal maneira e entende de tal maneira os resultados que isso faz parte do dia a dia e todo mundo fala disso sabendo do que está falando e respeitando o trabalho dos profissionais dessa área. Então, normalmente, nesse tipo de empresa, você tem diretores que falam sobre o assunto e, por exemplo, a Mastercard tem o Chief Experience Officer, das poucas empresas no mundo que tem uma pessoa totalmente dedicada a pensar em experiência do usuário como um todo. Obviamente, a gente está falando também que isso daqui é um grande espectro e que o mercado está cercado de todos os tipos de empresa, ou composto por todos os tipos de empresa. Falar de UX Research especificamente é falar de uma das muitas estratégias de mudança de cultura da empresa, tá certo? Uma cultura de UX, ela vai depender de você fazer um bom trabalho no dia a dia, na operação, de falar de números, que tem a ver com estratégia, de fazer parte de um programa de inovação, eventualmente, se essa empresa tiver, ou de trabalhar muito bem a parte de design system e entregar isso para a empresa. Mas se a gente falar somente de um programa de pesquisa, né, a gente também vai falar de mudança de cultura de UX. Então, se você está pensando, eu quero levar UX Research, mudar a cultura da minha empresa, falando de UX Research, você já está fazendo uma grande mudança para que o UX seja como um todo absorvido ali. Sempre, sempre. Para uma mudança de cultura, você vai precisar de alguém que te dê, eu te chamaria de cobertura, seria o seu sponsor interno. Sem alguém que seja detentor do poder, que possa te ajudar, vai ser muito mais difícil. Então,
Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é convencer alguém com poder de decisão a te dar ouvidos, certo? Vamos procurar algumas estratégias para isso. É importante que você faça alianças com outras áreas. Vamos pensar em estratégias para isso. Obviamente, treinar a sua equipe para que ela trabalhe de maneira mais produtiva e lucrativa para a empresa também faz parte. E, obviamente, se você está tendo bons resultados, não fique envergonhado ou envergonhada de pegar e falar isso aos quatro ventos, certo? O que eu acho que a gente tem que parar como comunidade é de ficar defendendo o usuário como se nós fôssemos os grandes guardiões dele, porque, na verdade, se a gente quer mudar a cultura da empresa, é a empresa como um todo que tem que ser guardiã da experiência do usuário em todos os pontos de contato. Vamos falar sobre mostrar o valor no descobrir, que é essa parte de UX Research. Descobrir significa abrir a sua cabeça, abrir as suas possibilidades para entender novas oportunidades e entender o cenário competitivo no qual essa oportunidade, seja ela um refazer o produto, seja ela criar um novo produto, está inserida. A gente sabe que tudo isso nasce do usuário. A gente sabe que se isso não for bem feito, a gente tem uma série de problemas. Se eu estou falando de uma startup, eu tenho a chance de usar este descobrir dentro deste ambiente para abrir meu leque de oportunidades. Se eu estou falando de uma empresa que já existe, eu estou falando de, obviamente, entender muito mais o cenário competitivo e entender a oportunidade pelo lado de competição mesmo. Eventualmente, se você tiver uma chance, talvez você tenha como fazer uma etnografia aqui e de novo abrir esse leque e encontrar oportunidades de fazer novos produtos ou até encontrar novas oportunidades de feature mesmo. Problemas do UX Research. Acho que eu fiz a abertura falando de entregas pouco valorizadas, mas o importante é que boa parte dos diretores, quando você está fazendo a apresentação, não entendem como usar aquilo na prática. Pense o seguinte, uma pessoa que está voltada para número, boa parte do tempo, ela está querendo que você diga para ela o que fazer. Por outro lado, gerentes, que normalmente são as nossas interfaces no dia a dia de uma consultoria ou de um trabalho, podem ser pouco experientes e ter pouca formação em UX. E então, eles tendem a não saber pedir ou definir o real problema, e muitas vezes a gente é obrigado a rever isso, se bem que a questão de uma boa ou má definição do problema é uma questão constante, porque conforme a gente vai cavando, né, esse buraco aí, né, a gente vai descobrindo que realmente o problema é outro. Normalmente os gerentes lidam mal com questões de disputa de poder dentro da empresa, então você precisa estar sempre atento às questões que são paralelas ao lado técnico. Normalmente, o pedido de uma pesquisa não está verbalizado junto com um pedido de indicadores de sucesso, então essa é a sua parte de perguntar. Não sabem atrelar o problema aos objetivos da pesquisa e pedem a pesquisa errada. Eu quero uma pesquisa quantitativa, e outra, né? Eles definem o público sem ter conversado com esse público, porque normalmente as pesquisas vêm de uma segmentação que é feita de ordem socioeconômica, e nós sabemos muito bem que conforme a pesquisa etnográfica vai acontecendo, que a segmentação muda muito, porque a gente vai fazendo ela através de comportamentos que nem sempre são alinhados com gênero, idade e classe social. Às vezes a questão é pura e simplesmente comportamento mesmo, independente de todos esses fatores. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, eu acredito que você tenha que fazer um desk research maravilhoso, muito bem preparado, para ir para a reunião. Esse desk research, na verdade, não é para entregar para o cliente, mas é você entender quem é essa empresa na fila do pão.
Famosa fila do pão. Acho que é importante também você olhar o LinkedIn das pessoas convidadas para essa empresa. Parece bobagem, mas não é. Se você está trabalhando como consultor, jamais deixe de usar os seus skills como pesquisador para você mesmo, né? Faça o seu cliente falar sobre seus problemas pessoais dentro da empresa e use isso para poder entender o outro lado, que é o lado político, de todo pedido que vem de uma outra área ou de um cliente, né? Eu acho que é importante você ter claro que para você fazer esse trabalho, você vai ter que ter os seus amigos próximos, os clientes que são favoráveis a esse trabalho próximos, e ainda mais próximos os inimigos do projeto. Maquiavel não existe à toa, tá certo? Leia Maquiavel, O Príncipe. Faça os clientes participarem das entrevistas. É muito importante que no seu processo de consultoria, independente de ser interno ou de ser como consultor externo, que você chame o cliente para participar das entrevistas. Todo o processo de entrevista, ele traz um conteúdo emocional muito grande, que faz com que boa parte das pessoas mudem a maneira como eles olham o trabalho da gente. Confie em mim, chama o chefe para assistir a entrevista, chame as outras áreas para assistirem às entrevistas e participarem do processo. E a sua entrega deve ser, que essa é uma das grandes estratégias para você ser valorizada dentro da empresa, a sua entrega deve ser um workshop de criação de personas e definição de jornada, blueprint de serviços ou mental model. Você tem que fazer isso em lugar de fazer aquela apresentação em PowerPoint. Na questão do Desk Research, vale lembrar que você vai procurar informações de mercado, vai procurar informações de comportamento do consumidor, dos competidores diretos e dos competidores indiretos, porque o seu Desk Research tem como foco a busca pelo benchmark, claro, mas você está olhando a rivalidade entre competidores, observando o poder de barganha entre fornecedor e poder de barganha do próprio comprador. Então, você tem que ter uma clareza muito grande e dar essa clareza também para o seu cliente. 5 forças de Porter, se você não conhece, eu recomendo que você olhe isso com bastante cuidado, porque a sua entrega de Desk Research não é um monte de PowerPoint, não é um PowerPoint cheio de prints de tela. Benchmark é uma coisa importante também, então diga nessa apresentação do Desk Research qual é o ponto de vista que você está dando para fazer esse benchmark, né? Se é uma coisa operacional, se é uma coisa mais funcional, enfim, tem milhões de jeitos. Se você não conhece, eu recomendo que você estude quais são os pontos de vista que a gente pode dar para escolher um benchmark. E eu estava falando sobre o seu produto final ser diagrama, né? Então, o que o cliente normalmente está esperando e que o que leva àquela cara de estar aborrecido, estar entediado na sua apresentação, é o bendito do PowerPoint ou um videozinho de entrevistas. E, na verdade, o que essa pessoa quer é saber como resolver o problema. Ela não te contratou para uma apresentação em PowerPoint, ela te contratou para você resolver o problema. Se você quer fazer com que isso também seja um ato político, faça um workshop chamando todas as áreas e pedindo para todas as áreas contribuírem para o resultado desse trabalho. Isto porque você quer que todos sejam donos do resultado. Isso porque você quer que as pessoas tenham uma oportunidade de dialogar de maneira produtiva para criar algo que é esse mapa da experiência, a jornada do consumidor, o blueprint de serviços, todas essas coisas ao mesmo tempo. Enfim, você vai usar isso daí para fazer as pessoas, inclusive, negociarem resultado. Porque o ideal é maravilhoso, mas ele é lindo e é custoso e às vezes é impossível de fazer na hora. Mas vocês vão ter que negociar um MVP. Então, o resultado da sua pesquisa é essa estrelinha linda que está entre o descobrir e o definir.
A definição, ela é uma definição muito feita em cima de decisões de negócio, mas você, inclusive, pode participar dessas decisões. Eu tenho percebido que muitas das pessoas dão ênfase no discovery, né, no descobrir, e dão pouca ênfase nesse processo da definição. A definição não é uma definição gráfica, a definição não é uma definição de atributos e interações que vão acontecer no seu protótipo. A definição é a definição de uma proposta de valor, um produto com viabilidade financeira que tenha um modelo de negócio viável, executável, possível. E você pode participar, sim, de tudo isso. O que o UX Research traz de maior benefício e eu diria, de maior conflito com a área de marketing é que marketing ainda é ensinado como uma área que tem ideias e testa as ideias, depois as fabrica, manda para o fornecedor, vendedor, e depois ele pergunta para o cliente de novo se o produto está adequado. Então, eu criei a minha ideia, fiz algumas pesquisas, testes, digo que tamanho tem esse mercado, convenço que existe mercado para esse produto, e lá vou eu fazer isso daí, né? Então, a gente diz, não, primeiro pergunta para o usuário e descobre aonde estão as oportunidades não atendidas, aonde estão coisas que o cliente quer e que ele fala, mas ele nem sabe que ele falou, né? Então, a gente está trazendo um novo ponto de vista para ver competidores, para criar uma cultura centrada no usuário, para fazer entregas de valor para o cliente e que ajudam direta ou indiretamente essa empresa a inovar. Então, os diagramas são uma grande entrega, inclusive uma entrega estratégica, para que design possa desenvolver, para que essa entrega seja uma entrega mais adequada para o usuário final. Lembro que todas as vezes que a gente está falando de usuário final, a gente está falando inclusive de um conceito que é muito importante, que é o jobs to be done. Quando a gente está entregando, a gente está entregando algo que a pessoa vai procurar pela função primordialmente, mas que tem um componente emocional muito grande, porque essa pessoa quando ela executa alguma tarefa, ela fica feliz por executar essa tarefa, por ter procurado essa interface para fazer essa tarefa lá. E, obviamente, se é importante para ela também quer que seja importante para o grupo de pertencimento dela. Então, tem uma função social. Então, essa questão da oportunidade, ela precisa ser vista por muitos ângulos, o da empresa e o do usuário. Todas as vezes que eu tenho essa questão acontecendo, eu preciso ver aonde está a grande oportunidade. E muitas vezes, durante a pesquisa, eu posso fazer perguntas que têm a ver com a importância desse item para o meu potencial cliente ou usuário final e saber o quanto a gente está atendendo ou não esse item específico. E aí você tem uma grande oportunidade. Se é muito importante e está mal atendido, você tem uma chance enorme de ter um opportunity score bem alto. Então, aqui a continha para você saber, né? Importância e satisfação. Se tem um gap de satisfação, junta com a importância, aí está seu número. Portanto, você transformou algo qualitativo em quantitativo. Olha que ótimo! Você já está falando em números, que é o jeito das empresas olharem. E aí, quando você está lá fazendo todo o teu processo de modelo mental ou de jornada, você consegue dizer quais são os principais atributos que a gente precisa dar atenção, né, primordialmente. Pelo lado de competição, obviamente, a sua pesquisa vai mostrar como o seu cliente olha para essa competição. Não é pura e simplesmente você, no desk research ali. Você também tem a oportunidade de ver, sob o ponto de vista do usuário ou do potencial usuário, como ele classifica, ou ela classifica esses competidores, né? Aí você pode até perguntar sobre preço e tudo mais. Só que como você está fazendo uma pesquisa
em profundidade, semi-estruturada ou até desestruturada, eu prefiro desestruturada, você vai ter que estar checando se todos esses itens estão presentes na fala do seu entrevistado. Obviamente, isso também te dá a chance de ver, não só por item, mas de uma maneira geral, né? Como é que você é visto dentro desse mercado e que lugar você ocupa no coraçãozinho do seu usuário. Então, não é só item por item, atributo por atributo, mas durante as fases de consumo. Então, você tem uma coisa para modelo mental e uma coisa para a jornada. Se você não conhece nenhum dos dois, eu recomendo que você se aprofunde bastante nessas áreas, porque essas são suas entregas. Todo profissional maduro de consultoria percebe quando a gente está encontrando coisas que desafiam o status quo, quando as coisas têm conexão, mas elas não são conectadas diretamente, quais são as limitações que aparecem. Então, eu ouço muito por aí o pessoal falar assim: ah, acontece que eu não vou fazer esse exercício todo junto de marketing ou de TI, porque TI corta o meu barato e eu não posso ser criativo. Amor, você não é artista, meu bem, você é designer. Eu tenho uma péssima notícia para você, sabe? Você vai ter que fazer algo que seja possível fazer dentro do budget da empresa. E que seja rápido e que traga muito lucro. Se você quer ser artista, você vai ser artista. Se você quer ser criativo, você vai ser criativo e pronto. Se você está dentro da empresa, você vai trabalhar dentro das restrições da empresa. E se você teve uma ideia que pode ser feita e que está encontrando resistência, entenda que essa resistência muitas vezes é de ordem política, não é de ordem de inovação em si. Eles estão dando esse contra porque eles têm outros problemas para resolver, ou talvez porque isso seja algo que ele já quisesse fazer e que ele nunca encontrou lugar, mas você está tendo essa oportunidade e ele não. Então, em lugar de arrumar um inimigo, encontre um aliado. E, obviamente, você vai ter que olhar a solução do problema num contexto diferente, inclusive tendo que rever a persona. Quando eu falo num contexto diferente, se a gente estivesse numa outra cultura, se a gente estivesse num outro lugar, essa mesma solução que você encontrou, essa mesma oportunidade seria tão valiosa? Tenha cuidado e faça esse checklist e talvez até coloque isso dentro das suas personas. Vamos olhar como participar do processo de definição, esse processo que parece tão distante do UX Research. Eu tenho percebido que, de uma maneira geral, o pessoal não fala muito sobre esse processo de definição. É como se o processo de definição fosse o processo criativo. E o processo de definição não é um processo criativo no sentido gráfico da palavra. Nós não estamos falando em como nós vamos criar o protótipo, nós estamos falando em como definir qual é o MVP ou qual é o produto que vai ser criado. Portanto, a gente está falando de negócio, de viabilidade financeira, de questões estratégicas que precisam ser tratadas da melhor forma possível. A melhor maneira de começar a participar disso daí é através dos diagramas. Até porque você vai chamar TI, marketing e outras áreas que você achar pertinentes para essa conversa de criação desses diagramas. Lembro que mapa, diagrama, e tantos outros jeitos de falar, estão falando de uma coisa só, que são diagramas de alinhamento, estão aí, né? Então, vamos lá para eles, vamos olhar. Se eu estou falando de um service blueprint, eu estou falando de algo que está falando do indivíduo, das interações e da organização. O mesmo vale para a jornada, o mesmo vale para a experiência, que é a junção da jornada e do service blueprint. Né? Tanto a jornada do cliente como o service blueprint estão dentro da experiência. Lembro que o maior risco que você corre ao fazer um mapa da experiência, que não é sinônimo de jornada do cliente, não é sinônimo, é outro tipo de mapa com valor cronológico e separado em fases, que o grande risco é você fazer um negócio que fica tão complexo que o cara vai olhar e vai sair correndo.
correndo. E todos eles são uma maneira de eu chegar e trazer para dentro de casa pessoas que estão trabalhando em áreas diferentes e colaborarem. Vamos falar sobre um tipo específico de diagrama que poucas pessoas trabalham? Vamos falar de Strategy Blueprint ou Blueprint de Estratégia? Você vai ver que é bem interessante esse trabalho. Todo mundo faz jornada, até porque é bem intuitivo fazer jornada, mas poucas pessoas se lembram do Strategy Blueprint. Tem algumas perguntas que você deve fazer quando você está conversando com o seu cliente. Quais são os desafios que estão motivando hoje essa empresa? Quais são os objetivos de crescimento? Vocês querem crescer em número de novos usuários? Vocês querem aumentar o faturamento? Vocês querem reduzir custo? Às vezes são as três coisas ao mesmo tempo, mas obviamente você vai ter que dar foco para alguma coisa, né? Quais são os princípios, os guias dessa empresa? O que faz essa empresa se sentir confortável, né? Quando ela está fazendo alguma coisa? É algo... o principal guia de vocês é um guia de naturalidade, de diminuição de custo, de aproveitar comportamentos? Como é que é isso daí, dentro dessa empresa? Quais são as atividades que vão se tornar necessárias para fazer isso? E quais são os indicadores de sucesso? Se você não tem indicadores de sucesso, se você não tem um norte, uma bússola, você não sabe para onde você está indo, você não sabe se as coisas estão indo bem. Então, tenha isso. E você vai ter que preocupar. Aqui estão as descrições desse blueprint, né? Falar dos desafios, falar das aspirações, onde essa empresa quer chegar, as áreas de foco, né? Pode ser, inclusive, de ordem geográfica. Quais são os mantras dessas equipes? Quais são os pilares dessa estratégia? Quem são vocês como empresa, como cultura, maneira como vocês se portam no mercado? Aí as atividades e os resultados. Tudo isso tem que estar alinhado, né, com o que é que tem maior valor para o cliente, qual é o maior valor para a empresa que ter uma boa estratégia vai trazer. Quanto tempo vocês têm até que essa sua tecnologia, esse novo feature seja copiado? Porque tudo é facilmente copiado, então como é que faz? Quanto tempo você tem? Como é que você vai abrir caminho para crescer, mudar, transformar? Quanto vai custar criar esse atributo? E como é que isso vai trazer retorno financeiro, em quanto tempo e quais são os riscos envolvidos? Você tem gente para fazer isso acontecer? Então, todas essas perguntas têm que estar respondidas dentro desse blueprint, têm que ser discutidas com a alta direção, e se estão sendo discutidas com a alta direção, meu amor, você saiu do limbo do seu reduto ou gueto de UX e você está indo para as altas esferas. Você está começando a trabalhar perto da área de influência. Você está começando a mostrar o real valor do UX Research para a empresa e principalmente para o gestor que está te dando costas quentes para fazer o seu trabalho. Mais importante do que ter poder, ser diretor, é ter influência. Falo isso porque eu sou consultora e não estou nessa posição de diretoria. Às vezes é importante influenciar e ver o seu trabalho na rua. Boa parte da nossa tristeza como UX e como UX Researchers vem do fato de que a gente fala as coisas e parece que a gente não está sendo ouvido. Obviamente, se eu fiz toda essa estratégia, eu vou ver qual é o produto, qual é o atributo no qual eu vou realmente investir, porque ele vai ser o mais atrativo em termos de mercado. Vou ver se eu tenho as forças necessárias para poder trabalhar. Vou classificar esse produto dentro desses quatro quadrantes, é uma estrela, é um ponto, é um risco, né? Que é esse ponto de interrogação, é a sua vaca leiteira, é alguma coisa que vai dar mais trabalho do que resultado? E a partir daí você decide qual é o tamanho do risco ou ajuda a empresa e o gestor a escolher qual é o risco que ele vai correr. Lembrando que qualquer inovação, qualquer transformação, ela
é sempre vista com desconfiança, porque ela tira as pessoas da zona de conforto e, às vezes, da zona de lucratividade. Então, eu preciso olhar por esse aspecto, que é o aspecto financeiro. Então, não basta ter uma ideia fantástica, é preciso que essa ideia traga resultado. E aí, você ajuda a empresa a resolver esse grande dilema. Eu dou bola só para vaca leiteira ou eu vou para algo que tem risco? Essa fala é toda para ajudar você a trazer cultura de UX para dentro da empresa, mas também é para empoderar você como UX researcher ou como profissional de UX dentro de uma empresa. Lembre-se que ao fazer UX research, você tem uma grande oportunidade de conseguir entender melhor o tamanho do desafio que essa empresa está enfrentando no mercado e, de alguma maneira, empatizar com o seu parceiro da área de negócios. É importante que você traga para a mesa de negociação eu diria até a mesa de execução, né? Essas pessoas que estão relacionadas ao trabalho e que você trouxe para fazer UX Research junto contigo e que vão te ajudar a entender quais são os números que precisam ser atingidos, as restrições que existem e quais são os gaps que talvez você tenha no seu vocabulário para poder verbalizar a importância de UX Research dentro da empresa. Lembro que a gente tem que criar sempre mais oportunidades para nós mesmos de trabalho. Se você entrega um PowerPoint e vídeos do seu trabalho terminou ali. Mas se você chama todo mundo para um workshop de criação de jornada, criação de blueprint de serviço, ou até cria um workshop com os seus diretores para fazer um strategy blueprint, você está criando uma nova oportunidade de trabalho, um novo produto. E é um produto com uma influência política maior. Você vai se aproximar das outras áreas, vai ser parceiro e vai começar a trazer resultados financeiros e, aos poucos, você vai conquistar o lugar de respeito que você deseja. Eu espero que você tenha gostado das dicas que eu dei aqui e, se você tiver interesse em me encontrar para cursos e para coisas desse tipo, você vai me encontrar dentro do UX Change Academy, que é UX Change com BR. E eu te espero lá, espero que a gente se encontre outras vezes para outras falas. Um beijo!